Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado, Deus querido, Pai das misericórdias, Deus Todo-Poderoso, louvado seja o Teu nome. Exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor para todo e todo sempre em Cristo Jesus. Sim, Pai, a honra, a glória pertencem a Ti. E é com ação de graças que nos apresentamos ao Senhor nesta hora, onde o Senhor nos permite, em secreto, em Tua doce e maravilhosa presença, em espírito e em verdade, através do nome de Jesus, podermos então estarmos em oração e podermos continuar com este propósito de oração, esta campanha de oração segundo o livro de Atos dos Apóstolos, que chega ao seu dia de número 39. Muito obrigado, Senhor. Mais um passo, mais uma porção e certamente, mais uma vez, o Senhor é Deus para nos abençoar, nos inspirar e nos lembrar, através do Espírito Santo de Deus, todas as coisas que o Senhor vem nos ensinando até agora, segundo a Tua palavra, no nome de Jesus. Mas antes, permita-me, Pai, permita-me te agradecer pelas vidas que aqui estão conosco através desta mídia. Permita-me alegrar-me no Senhor por estas vidas que são muito preciosas ao Senhor, o nosso Deus, e que de fato acrescentam em muito a vida deste Teu humilde servo. Sim, Pai, muito obrigado pela vida do meu irmão e da minha irmã, que já está aqui conosco há alguns dias, algumas semanas, alguns meses e até mesmo alguns anos. É maravilhoso, Pai, poder saber que ainda há pessoas que temem e tremem diante de Ti e perseveram naquilo que é de Deus e não do homem, mas naquilo que de fato vem segundo a graça de Deus que nos é dada através do Espírito Santo de nosso Senhor Jesus Cristo. E obrigado também, Pai, pelas vidas que estão se juntando a nós nesta hora, que pela primeira vez vão apenas participar ouvindo a oração? Não. Estarão também sendo instrumentos Teus, assim como todos nós somos, para abençoar a vida uns dos outros, estando então em concordância naquilo que o Senhor abençoou a igreja, quanto tudo aquilo que concordarmos e ligarmos na terra será ligado no céu. Mas é certo que todas essas coisas deve-se então glorificar o Teu nome, ser lícito aos Teus olhos. E isso declaramos, pois apresentamos a Ti pela fé todos os pedidos de orações que nos foram conhecidos até agora, mensagens de textos, áudios, fotografias e toda e qualquer situação em que alguém esboçou uma ação e uma reação de fé ao interagir com este ministério que é para a glória do Teu nome. Tenho por certo que se todos nós nos posicionarmos como verdadeira igreja do Senhor, o pastor e bispo de nossas almas não nos abandonará e nos dará uma palavra, nos alimentará, nos dará uma instrução e há de responder as perguntas que nós temos e receber de Ti não apenas uma direção, não apenas uma revelação, mas a Tua paz, que excede todo entendimento, a Tua bênção e até mesmo, se for necessário, a correção, para que de fato sejamos filhos legítimos do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e do mar e de tudo que neles há. Pois bem, Pai amado, aqui estamos dando continuidade ao propósito de oração e, como já foi dito, chegamos ao dia de número 39.
No dia de número 38, Pai, começamos o capítulo de número 15, onde ali o Espírito Santo nos deu uma lição a respeito do que aconteceu no concílio entre os cristãos daquela época em Jerusalém. E agora, na continuidade deste mesmo capítulo, a Igreja do Senhor entra então em um consenso para instruir, para direcionar a igreja, a qual era chamada a igreja gentílica, ou seja, aqueles que estavam se convertendo a Jesus Cristo, mas não pertenciam a nenhum clã judaico. Estas pessoas precisavam de uma orientação vindo da parte de Deus, porque alguns, como ali a própria palavra vai nos dizer, acabaram perturbando e transtornando a mente daqueles que eram recém-convertidos, exigindo que os tais, sim, deveriam ter Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas que era necessário a circuncisão, que era ali algo vindo desde os tempos de Abraão, o patriarca da fé, e que fazia parte da lei mosaica e de toda uma condição religiosa a qual os homens insistiram, mesmo depois de terem sido libertados por Jesus Cristo e estarem em meio à graça, pois Jesus não aboliu a lei, mas ele cumpriu a lei e nos concedeu a graça de sermos chamados filhos do Deus Altíssimo, fazer parte do povo de Deus. Logo, a igreja reagiu quanto a isso, visto da necessidade urgente, e escrever uma carta, a qual alguns, inclusive Paulo e Barnabé, levaram para os tais que ali estavam na Antioquia, na Síria e na Cilícia. E ali, Pai, os apóstolos, os discípulos, a igreja tomaram uma decisão. Eles ali deram algumas exigências necessárias e não a circuncisão ou qualquer outro tipo de costume judaizante, mas que eles viessem a se abster de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. E o interessante é que eles, embora fizeram a menção exigências necessárias, mas no final eles deixam uma palavra a fim de que os tais tenham a liberdade de tomar ou não esta decisão. Eles disseram: vocês farão bem em evitar essas coisas. Logo me parece não apenas uma direção, mas e muito mais que uma exigência, mas um conselho. E um conselho vindo da parte de homens? Não. Um conselho vindo da parte de uma religião, de uma placa, de uma denominação em específico? Não. E como podemos afirmar tais coisas? Naquilo que eles mesmos citam nesta carta aos cristãos gentios. Eles disseram: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Olha só, Pai. Olha só aqui a solução, a resposta, a revelação que nós precisamos. E não apenas quanto a costumes, quanto a situações que envolvem a ordem do culto, a questão que envolve a maneira de viver diante dos homens e até mesmo na condição do amor a si mesmo. E é claro, o amor ao próximo, pois não podemos ser pedra de tropeço para quem quer que seja. E a resposta veio logo de ontem,
daquele que o Senhor Jesus nos prometeu, que indo até o Pai, o Senhor, o nosso Deus, enviaria o Espírito Santo. E essa é a função do Espírito Santo. Colocar em nós a tua vontade. Não é a vontade do homem. Não é a vontade quanto à necessidade do tempo presente, mas a vontade de Deus. E o que nos deixa aqui mais maravilhados é saber que os apóstolos afirmavam tal coisa com fé, acreditando e não duvidando, porque em nenhum momento aqui está dizendo que eles ouviram a voz do Espírito, ou que houve um sopro naquele momento, algo sobrenatural, que alguém viu algo no céu ou na terra ou qualquer coisa do tipo. Não, eles creram. Pois se Jesus Cristo disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, então por que duvidar? Por que estar diante de incredulidade quando o próprio Deus nos afirmou que o Espírito Santo viria para que nunca estivéssemos sós? Jesus disse que não nos deixariam órfãos, não nos deixaria assim. Então o Espírito Santo, de fato, segundo a vontade de Deus e a tua palavra, ele está em nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então todos nós devemos dar um basta quanto àquilo que é ensinado nos dias de hoje, que fulano, cicrano ou beltrano tem uma palavra para nos dar. Ninguém tem palavra alguma senão o próprio Deus, segundo o Espírito Santo, em nome de Jesus. Se alguém diz não estar ouvindo a voz do Senhor, se alguém diz que não está discernindo a vontade de Deus, se alguém diz que é necessário que outro alguém diga a ele o que fazer, este ou esta ainda não se converteu. Este ou esta ainda não é templo e morada do Espírito Santo. E se isto há no meio de nós, então que haja conversão, que haja arrependimento. Porque, na verdade, o Espírito Santo já diz tudo. Santo, santo. E os anjos dizem, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Então, Deus nunca se calou. Deus nunca esteve em silêncio. Deus nunca permitiu que as coisas acontecessem por acontecer. Ele está no controle de todas as coisas. Cabe a nós crer ou não, de fato, no Espírito Santo. Porque a condição do Espírito Santo e a igreja é o equilíbrio da fé. Se não for assim, ou se for de outra maneira, estamos na corda bamba. E estar na corda bamba é correr o risco de cair num precipício. E como diz a palavra do Senhor, um precipício chama outro precipício. Então que o meu irmão creia, que minha irmã creia. Mas que de fato o crer não é apenas uma decisão no falar, mas no coração. Porque crer no Espírito Santo é obedecer, não é fazer segundo a nossa vontade, não é fazer segundo o nosso próprio intelecto, porque eu repito aquilo que está em tua palavra. Eles disseram, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Há uma decisão a ser tomada, uma decisão de fé, onde verdadeiramente não vamos olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas com os olhos fitos em Jesus Cristo, o Senhor, que é a tua palavra. E o incrível, Pai, para terminar,
é que a tua palavra, muitos dizem que foi inspirados, aliás, dizem que fora escrita apenas por homens, e de fato foi. Porque a verdade é que o Senhor fez até mesmo um jumento, uma jumenta falar. Então, para o Senhor não há nada impossível, então eu não vejo algo extraordinário no que diz respeito ao que os outros dizem, em que os homens escreveram a palavra do Senhor. Claro, ele tinha que usar o melhor da terra e nós somos a coroa da criação. Contudo, toda a palavra é inspirada no Espírito Santo. A palavra não é o homem, não é a mulher, não é a carne, não é o profeta, a profetisa, o pastor, a bispa, o apóstolo, ou seja quem for, é o Espírito Santo. E do contrário é ir contra a palavra do Senhor, e o Senhor Jesus declarou: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. E aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Negar a palavra é negar o Espírito, e negar o Espírito é negar Jesus, negando o próprio Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre nós o teu rosto, nos concedendo graça e misericórdia. Que o Senhor volte para nós o teu rosto, nos dando a tua paz, é o que nós pedimos e oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.